Ainda que a igreja já esteja sendo sacudida, a senhora White diz que na época dela, isso já acontecia. A grande sacudidura, a grande prova, se dará um pouco antes do retorno de Jesus, quando Satanás vai conjugar todas as forças contra o remanescente. O grande teste de fidelidade ocorrerá quando a marca da besta for imposta, pouco antes do regresso do nosso Senhor. Mas você deve lembrar que trigo e joio vão juntos até o final. Trigo e joio vão juntos até o final. Trigo e joio, não só no adventismo, serão separados. A diferença é que os fiéis sairão da Babilônia e se unirão ao remanescente, enquanto o remanescente fiel sacudido vai manter a sua posição, ao mesmo tempo em que a palha abandona o caminho e se une à oposição. Você consegue perceber que a grande conversão prometida em virtude da chuva serôdia, do grande refrigério, a descida do Espírito, é a saída das pessoas da Babilônia abraçando a fé para que se serem salvos. É o que naquela parábola Jesus fala, os trabalhadores da hora undécima, os que recebem o convite antes do final do expediente, eles vão aceitar. Haverá uma conversão sem precedentes. O que ocorreu na era apostólica, por ocasião do Pentecostes, foi uma pálida ideia do que vai acontecer antes do retorno de Jesus. Mas a grande ironia é que quando a maior conversão de todos os tempos ocorrer na face da terra, vai também haver uma grande apostasia no seio do remanescente. Porque alguns que ocupam hoje posições na igreja, serviriam de pedra de tropeço por outros que Deus está aguardando para poder chamar das suas posições. Seria bom se a gente visse um reavivamento coletivo. A senhora White diz que tal nunca ocorrerá. Tal coisa nunca ocorrerá. Ela diz que uma classe que professou fé na mensagem do terceiro anjo, mas não foi santificada pela verdade, não apenas vai abandonar a posição, mas vai se tornar os piores inimigos do movimento. Pergunta: o que distingue os dois grupos? Qual a diferença entre a palha e o trigo? Qual a diferença entre o remanescente coletivo e o remanescente fiel? O remanescente fiel permite se santificar pela verdade. A gente tem muito para falar sobre isso, mas tem muita gente que tem medo para falar sobre santificação, não é? Porque tem muita gente que confunde santidade com impecabilidade. Eu já preguei sobre isso, você pode inclusive recuperar um ou outro sermão, a diferença entre você ser santo, mas ainda continuar sendo um pecador. A gente precisa adquirir a consciência de que a gente tem que progredir na santidade. O Evangelho visa salvar você para uma vida santa, uma nova vida em Cristo Jesus, é o que o apóstolo Paulo fala, para você nascer de novo, para você nascer da água e do Espírito. A grande diferença entre a falha dos adventistas e as falhas do antigo Israel é que a profecia diz que nós estamos no fim da linha, nós somos a última igreja. Se a linha do tempo fosse esticada, nós falharíamos como eles falharam. Esse tem sido o comportamento. Mas Deus sempre preservou um remanescente fiel, e haverá um último remanescente fiel, e ele está dentro de Laodiceia. Este remanescente fiel deu atenção ao testemunho do anjo à sétima igreja. Lá no livro do profeta Sofonias, há um oráculo, quando ele repreende, ele diz: ai de você, cidade opressora. Mas lá há uma promessa: os restantes de Israel não cometerão iniquidade. No antigo Israel, Deus havia dito: vai haver sempre um remanescente fiel, e o Apocalipse vai ecoar essas características do remanescente lá em Apocalipse 14. Outro texto da serva do Senhor: enquanto um grande número de professos crentes negarão a sua fé pelas suas obras, haverá um remanescente que resistirá até o fim. Essa é a profecia. É possível que você já tenha conversado ou tenha visto pessoas abandonando, se afastando da igreja, alguns deles usando até os escritos de profecia. Esses textos são tão claros. No tempo do profeta Elias, coitado, quando ele lá desesperado, se sentindo sozinho, no Carmelo, foi só ele que se levantou em defesa da honra de Jeová. Mas no segundo livro de Reis, capítulo 19, verso 18, é-nos dito que Deus revela a Elias: eu conservei em Israel 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, bocas que não o beijaram.
Elias não sabia quem essas pessoas eram. Nós também não saberemos quem são aqueles que não dobraram os seus joelhos a Baal. A gente não tem condições de, com a nossa visão turva e limitada, olhar para os bancos da igreja, olhar à nossa volta, ou até para o seio familiar, e deduzir quem que é joio, quem que é trigo. A gente não tem esse poder, a gente não tem essa visão. Essa não é uma prerrogativa nossa. Nem Elias conseguiu identificar aqueles que não tinham se curvado a Baal. Por isso, não se apresse em julgar e tentar avaliar quem é quem. Você tem que olhar para dentro de si. Seu respeito. Outros costumam gastar muito tempo acusando a igreja, acusam a igreja a todo momento. Eu já disse a vocês, a igreja já tem um acusador em tempo integral, essa posição já está ocupada, você não precisa gastar seu tempo com isso. Você pode gastar seu tempo com aquilo que Deus precisa. Você deve lembrar que é Deus quem manipula essa peneira, é a mão dele que faz esse movimento para fazer a distinção entre o trigo e a palha. E o remanescente, o papel dele é viver essa verdade na máxima da sua intensidade. Eu vou pedir para você ir até Joel capítulo 2. O primeiro verso de Joel capítulo 2 diz que o dia do Senhor vem e já está próximo. No início do verso 2 diz que é um dia de escuridão e densas trevas. No verso 28 diz que depois desse dia o Senhor derramará o seu espírito sobre toda a carne. E no verso 32 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há aqui no Monte Sião, em Jerusalém, os que forem salvos como o Senhor prometeu. E o profeta Joel diz que entre os sobreviventes, aquele a quem o Senhor chamar. Essa palavra sobreviventes, no verso 32 aí do capítulo 2 de Joel, é a mesma raiz para o remanescente. A gente conversou sobre isso no primeiro tema da nossa série. Uma das 6 raízes. O interessante é que a referência geográfica do profeta Joel, falando do remanescente cheio do Espírito, é que esse remanescente estaria em pé no Monte Sião. É a mesma visão que João tem no capítulo 14 sobre os 144 mil. João vê os 144 mil que serão cheios do poder de Deus. Eles também estão em pé no Monte Sião. Eles estão vendo a mesma coisa, eles estão tendo a mesma visão. Quando Jesus precisou vir a Israel, tristemente ele não foi reconhecido. Cristo foi, por excelência, o grande remanescente de Deus, o único a conservar não apenas a compreensão da verdade, mas a ter vivido essa verdade na máxima da sua plenitude. Mas o que foi estranho é que quando ele veio, ele não foi reconhecido, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quando Jesus não se encaixou com as expectativas de Israel, eles fizeram com Jesus o que fizeram, eu e você sabemos. As expectativas deles não batiam com o tipo de vida que Jesus viveu. O tipo de heresia que hoje se tem pregado nos púlpitos, o tipo de evangelho que se tem pregado nas igrejas cristãs, de um modo geral, tem criado uma outra expectativa em relação a Jesus, a esse Jesus que está para voltar, e não vai bater com o Jesus que está voltando. A expectativa que se tem criado do retorno de Jesus é um caminho que se tem pavimentado para o recebimento do anticristo. O tempo do juízo vai pegar muita gente de surpresa, por isso a igreja precisa pregar essa mensagem com toda a força.